Perfeito. A gente fez um brinquedinho aqui nas aulas anteriores para a gente sentir umas paradas. Cadê o Insomnia aqui? Deixa eu ver se ele está rodando. Eu tinha deixado ele rodando aqui, né? 2 segundos, 3 segundos, demorou bastante, né? 2 segundos, bastante tempo. Muito bem. Eu mudei aqui para gênero, né, Cícero? Eu estava tentando lembrar na aula, como é que se chama isso do filme? Eu chamei de tema lá, mas é gênero. Era tema. O senhor mudou, acho que foi na penúltima aula que o senhor trocou. Isso, pois é, isso é chato, né? Se fosse na sala de aula, alguém já tinha falado de imediato, né? Professor é gênero que chama, né? Mas, poxa, como é que chama? O filme ele é classificado nas áreas lá. Eu disse, eu vou botar tema aqui, eu não sei como é. Porque o filme, de fato, tem um tema, né? Mas um tema não é um gênero, né? Muito bem. Isso que é Então, importante de diagrama de classe. muito bem. Vejam só. Ok, pessoal, sobre código, vocês estão vendo aqui o código? Tá tranquilo para vocês? Sim, sim. Sim, tá bom, né? Vejam só, sobre linguagem de programação, sobre framework, sobre tudo, não precisa fazer em TypeScript, não precisa fazer no Express, não precisa fazer em Next. Eu acho que eu vou fazer em Next aqui os próximos códigos, que eu estou dando uma olhada nele também. Você faz no seu framework, você faz na sua linguagem, no que você desejar, certo? Qual é um requisito fundamental, assim, algo básico, né? É bom que você utilize a orientação a objetos, né? É bom que você utilize, não majoritariamente, sim, ou pelo menos não 100%, mas majoritariamente sim, né? Principalmente orientação a objeto, para que você consiga criar esses artefatos de forma explícita, né? Então, linguagens tipadas, isso fica também um pouco mais fácil. Então, você utilizando a linguagem tipada, pode ser que isso fique mais claro, mas não precisa ser também. Tudo bem? Alguém aí vai fazer o projeto? Porque, assim, a nossa disciplina não tem avaliação, assim, né? Eu vou passar aqui algumas atividades, mas a avaliação vai ser só o projeto lá, o projeto integrador. Alguém quer citar aí qual é a stack que pretende utilizar? Algo diferente, assim? O pessoal botou no grupo aqui, ó, tá chovendo. Tá chovendo aí? Aqui tá chovendo. Professor, a gente aqui eu, o Cícero e o Emanuel, Sim? a gente no front, a gente está trabalhando com React e Style Components. Uhum. E a gente estava até cogitando usar o Next para facilitar em algumas integrações que a gente está pretendendo fazer. O Next com X lá no front-end, não é isso? Isso, exatamente. Uhum. Mas a gente ainda não tem certeza se vai prosseguir com essa ideia, talvez não. Nossa. E aqui lá no back-end, que sou eu que estou responsável por ele, eu estou usando o TypeScript, Mongoose, para trabalhar com um banco de dados Mongo. E eu comecei a estudar, para esse projeto, eu peguei para estudar o GraphQL. Perfeito, maravilhoso. Eu fiz dois projetos recentes com GraphQL, projetos grandes agora, né? Isso foi de fevereiro para cá, e é algo maravilhoso, vale muito a pena, né? Eu não sei se vai dar para eu mostrar aqui para vocês, talvez dê, assim, as aulas ficam muito longas, mas é algo maravilhoso. Então, vale muito a pena você se desafiar e fazer isso, vale muito a pena. Está sendo bem interessante, porque boa parte das documentações que eu vejo por aí, eles estavam usando o JS normal, e aí eu tô tendo que fazer, tá sendo um estudo de caso duplo, porque eu tô tendo que construir toda a arquitetura em TypeScript, então pegando tipagem de cada coisinha, tô fazendo uma coisa que eu nunca tinha feito, que é ler o código fonte das bibliotecas, tá sendo bem interessante. Imagino, cara, isso é maravilhoso mesmo. De fato, muito legal. Olha, como a tipagem dá assim, né, um valor para o código, uma segurança, às vezes. Eu adoro linguagens que não tem essa questão da tipagem explícita, como o Python, né, eu sou amante, assim, de Python, tudo. Lá tem os type hints, né, eu até trabalhei agora recentemente na disciplina com o Fast API, que é muito massa, né, e ele está ganhando muito espaço no mundo lá, e eles utilizam tipagem um pouquinho lá. Mas TypeScript é um Java, assim, né, moderno, vamos dizer assim, não que o Java tenha ficado para trás, né, o Java está mais moderno que nunca, como eu estava falando para o Cícero hoje, né, um bocado de gente já matou o Java nos últimos 16 anos, né, quando eu conheci Java, Java já estava sendo atacada gravemente por Ruby on Rails, né, que já tinha matado ela, a gente foi para a missa de 7º dias de Java lá em 2006, 2007. E ainda hoje tem gente matando Java. Ok, então vejam só, né?
Aqui no... Voltando aqui para o código, Zé Ricardo. Você está aí, Zé Ricardo? 1h10. Tô sim, professor, pode continuar. Ah, perfeito. Vejam só como essa aplicação aqui ela é interessante, né? A gente criou uma aplicação que é um CRUD. Eu não sei se nós fizemos todas as operações, não me recordo, Cícero. A gente fez todas elas? Não, né? A delete aqui, por exemplo, está para fazer, né? Tá Falta delete. Uhum. E só a listagem assim já colocou. Uhum. E já Beleza. colocou também para mostrar no front. Só falta delete. Mostrar um. Beleza. Tem bastante coisa aqui, né? Então, tem o buscar todos, tem o criar, tem o buscar um. Aqui tem o put, né, que é para atualizar, que não está sendo feito, o put, né, para fazer aqui no banco de dados. Mas vejam, né, de como isso aqui é extremamente BPzinho, que não tem nada de arquitetura, tem zero arquitetura. Mas o cara podia continuar o software aqui dessa forma. Vocês concordam comigo? O cara poderia fazer coisas, mesmo do ponto de vista externo, né, grandiosas aqui, poderia fazer coisas grandiosas. Mas onde ele vai levar esse código? O que vai acontecer com esse código? Ele vai começar a exalar aqueles cheiros que eu disse para vocês. Qual é a primeira falha grave que a gente tem aqui do ponto de vista de arquitetura? Bem raiz, bem no centro da Clean Architecture. O que está faltando aqui? Eu acho que o projeto todo, professor, está só em um arquivo, só no index.ts. Se fosse dividir esse projeto, tipo assim, as rotas, né, e os arquivos. Sim. Muito Eu bem. diria que tá Mas, do faltando ponto de metade. vista lá da Clean Architecture, qual é a primeira coisa que a gente já poderia começar a organizar aqui no nosso código? Bem Eu raiz. diria que bem criar um no miolo. model. É o model. Perfeito. Quem foi que falou? É o Cauê. O Cauê. Beleza. Antônio Cauê. Um dia desse eu não te achei na chamada, não era Antônio? Sim. Tá certo. Pois é, Antônio Cauê. Então, essa é a primeira observação, viu, José Rita? A gente tem que ter este conceito, esta abstração fundamental no software, que são as entidades, que é o domínio. Quando vocês derem uma lida lá nesse livro que eu mandei para vocês lá hoje, eu vou postar ele lá na seção atividades. Vocês vão ver que vocês vão precisar dessa camada, porque é lá que o software funciona. É lá que você vai botar os regramentos. Certo? Então, eu vou começar a fazer aqui. Não tem regra, viu, gente? Eu vou criando aqui, a gente vai refatorando. É uma prática a gente criar um código aqui, um diretório raiz chamado source, né, o SRC, que é onde a gente vai botar o nosso código fonte. É bastante comum a gente fazer isso. E dentro aqui do source, aí você vai aos poucos implantando aquilo que você vê que vai servir de organização. Então, você vai precisar, de fato, de uma camada de modelo. Mas como a gente vai pegar uns pedacinhos aqui de DDD combinado com uns pedacinhos aqui de Clean Architecture, eu vou chamar essa camada de domain. Tem aqui um slide que eu não mostrei para vocês, que eu já poderia mostrar ele. Nós tem vocês viram que eles são muito parecidinhos, né? A Clean Architecture e o DDD, né, que é Domain Driven Design, e tem esse Clean DDD, que é o tipo, o cara juntou ali onde dava certo, né, as melhores práticas de um e de outro na visão de alguma pessoa, e ele botou. Então, nós temos aqui a camada mais interna, né, da Clean Architecture, que é a chamada de Entities, que são as Enterprise Rules, né, tem Application Rules e tem as Enterprise Rules, que ele chamou isso de Domain, certo? Então, aqui no domain, o básico que você vai ter é a sua entidade, né? As suas entidades. E você vai criar também aqui um diretório chamado entidades. Entidades. Professor, mas as entidades não já são o próprio domínio? Não, o domínio pode ter outros elementos que não são as entidades, certo? Então, eu criei esse diretório mesmo. Então, eu tenho uma pasta, outra subpasta. E aqui você vai criar a classe filme. Eu vou botar em português aqui. Se for o caso, outro dia a gente faz uma refatoração e bota em inglês. Filme. E aí a gente define aqui uma classe, né? Para definir uma classe, eu acho bom estar escrito que ele é igual ao Java, né? Você abre aqui uma classe e bota aqui os atributos de filme. Quais são os atributos que a gente disse que filme terá? São esses aqui, né? Então, vou botar... O Cícero só pediu para avisar que a internet dele caiu lá. Tá bom, vai começar a chover em Timon. Uhum. Tá certo, é um sinal. Se faltar energia, porque começou a chover. Deixa eu só... Eu vou botar aqui ano... Não sei se eu boto ano... Gênero... Você trocou em duração por string.
Foi isso mesmo. Tá aqui. E ano eu vou botar number, ou eu deixo como string. Daí a gente vai vendo aqui depois, né? Em TypeScript ou em JavaScript, a gente deve, né, expor esse objeto para que ele fique acessível fora da nossa classe, né? A gente pode tanto dar o export default, como o export, quanto fazer isso aqui embaixo também, exportar ele aqui, né, dessa forma também. O que eu tenho aqui, essa minha experiência de 1 ano e pouco com TypeScript, é que uma boa forma é essa daqui. Você exportar inline ali, se for o caso, mas poderia ser aqui também, mas eu gosto de exportar inline, e não dar um export default. Quando você dá o export default, quem for importar essa classe, né, ele vai poder usar o nome que desejar, não é isso, Antônio Cauê? Você que é um TypeScript man. Sim, exatamente. E aí, se eu precisar renomear, ou se eu precisar fazer outras coisas, eu vou ter que sair procurando isso, né? Beleza. E esse errinho aqui, você sabe o que é? Ele, Antônio Cauê, é porque ele precisa de uma inicialização, né? Sim. Deixa eu ver onde é que tem essa propriedade aqui. Ele tem uma propriedade que diz que é obrigatório você inicializar, acho que é essa danadinha aqui, eu tenho que mudar ela para falso. Se é ela mesmo, se for ela, esses errinhos aqui vão sumir, né? Deixa eu ver aqui. Exatamente, é aquela propriedade ali. Como é que eu sei disso? Não sei, passei por isso, pesquisei, vi alguém fazendo. São detalhes de framework, né? Não é nem de framework, é detalhes da linguagem. Isso não tem nada a ver com a arquitetura. Perfeito, eu já tenho aqui o modelo. Algo básico também que eu vou ter para ele ser uma entidade, vocês vão ver isso. Uma entidade na Clean Architecture, ela tem uma identidade, como é que diz? Uma entidade, ela tem uma identidade, né? Uma entidade tem uma identidade, que é um ID, certo? Para ser uma entidade, ela tem que ser isso, que é para você diferenciar unicamente ela em memória, para saber se é ou não o mesmo objeto. Dois objetos com esses atributos iguais não significa que é o mesmo objeto. Se ele tiver com outro ID, vai ser separado. Beleza? Então, nós temos aqui o básico é esse. Perfeito. Então, aqui na nossa camada, a gente já poderia começar, aqui na nossa aplicação, a gente já poderia começar a utilizar esse nosso modelo. Mas não é só isso que está faltando, né? Não é só isso que está faltando. Está faltando mais coisas aqui, né? Então, aqui em Domain, por enquanto, eu vou botar só isso. Em Application, aquela camada é equivalente a esta camada use case aqui na Clean Architecture, que significa que são as funcionalidades que o seu software vai oferecer para as outras camadas, que essa camada da aplicação, né, que esse núcleo vai oferecer para as demais camadas. Então, eu vou criar aqui em SRC uma camada Application. Pronto, Application. E em Application tem uma série de coisas aqui, mas o principal que a gente tem em Application são as operações. E essas operações, como eu disse para vocês, lá no começo do código, elas são operações que são do tipo comando ou são do tipo query. Quando você vai fazer alguma coisa no software, né, alguma operação, ela é uma operação que ela vai alterar o estado, ou seja, ela vai criar um pedido, ela vai cancelar um pedido, ela vai cadastrar um filme, ou ela vai adicionar uma avaliação num filme. Isso é um comando, certo? E aqui, se você desejar, você pode criar uma pasta comment e uma pasta query. Ou query, você poderia botar no plural também. Mas na application você vai escrever as operações que o seu software vai fazer. Perfeito? Então vamos aqui logo, por exemplo, aqui, essa nossa primeira rota que está especificada aqui, o que ela faz? Ela faz uma operação dentro do nosso sistema. Que operação é essa? Esse código que está selecionado, o que ele faz? Pessoas. Caso ele está buscando um dado no banco de dados. Perfeito. Então ele está buscando todos os filmes, não é isso? Ele está buscando todos os filmes. O que ele faz é isso. Então, aqui na minha aplicação, isso não é algo aqui da camada domain, né? Domain é especificar o filme, os seus atributos e a sua API, os relacionamentos. Então, isso já faz parte da aplicação. A aplicação tem a ver com essas pequenas features. O que eu vou fazer? Agora eu pergunto para vocês, isso é um comando ou isso é uma query? Uma query.
É uma query, isso é uma consulta, né? E aqui você vai criar, aí o seu time lá vai criar uma padronização, né? Poxa, como é que nós vamos chamar as nossas consultas e como é que a gente vai chamar os nossos comandos? Uma outra decisão do seu time já é o seguinte, né, na sua empresa. A gente vai criar mesmo um subdiretório para cada um deles, não bastaria a gente botar esse sufixo como de query? Também poderia ser, não tem nenhum problema. Mas vamos utilizar essa nomenclatura aqui. Então, a gente poderia pegar aqui query, não, get all activity query. Então, aqui seria o equivalente a gente botar... A gente vai fazer em português aqui mesmo, eu já dei vontade de botar em inglês aqui, né? Qual seria o nome adequado para essa consulta, Cícero? O Cícero voltou? Em inglês seria assim, ó, get all moves query.ps. Beleza? Então, vai ter um artefatozinho, um carinha só, para fazer essa operação. Porque é necessário que tenha isso, porque eu só quero mudar esse cara quando essa operação mudar, certo? Nesse momento, a gente vai estar respeitando qual princípio, gente? O cara ele tem uma responsabilidade única. Qual é a responsabilidade única desse get all moves query? Trazer todos os filmes do banco de dados. Trazer todos os filmes, beleza, é exatamente isso. Tá? E aqui a gente, no comando, né, desculpa, na consulta, ela vai ter que ter um retorno, né, ela vai ter que especificar o que ela vai retornar, mas já já a gente faz. Mas uma convenção, não é uma convenção, mas é um padrão de projeto que eu acho que ele é até chamado de command mesmo, né? E a gente vai fazer o seguinte, nós vamos expor um método público aqui, geralmente é chamado de execute, que é um método que vai ser chamado quando alguém quiser executar essa query, certo? Aí eu pergunto para vocês, né? Para eu chamar essa minha query, eu preciso receber algum parâmetro ou algum objeto que é chamado de request model? Não, né? Não precisa. Professor, esse pattern, é o Command Factory, a gente começou a aplicar lá onde eu estou trabalhando faz mais ou menos umas 3 semanas. Sim. Foi justamente aquela pergunta acho que foi do Denajar, a respeito de como se a gente tem que pensar a respeito de tudo que a gente vai fazendo no decorrer do software. E essa foi uma das coisas que apareceram no meio do caminho e que o meu gestor, ele avaliou e veio discutir com a gente do time, mostrou, a gente convencionou, e aí a gente começou a aplicar em determinadas partes da aplicação. Que a gente viu que estava sendo necessário um determinado padrão para um novo tipo de operação que foi surgindo com o tempo e que estava deixando o código muito, muito complexo em determinados métodos. Então a gente acabou fazendo essa separação e passando a usar o Command Factory. Perfeito. Maravilhoso, né? Olha como é interessante isso. Perfeito. Então tá aqui. Aí vejam só, né? Como uma coisa começa a ir puxando a outra, né? O que esse cara vai devolver para quem chamar ele? O que esse elemento aqui chamado get all moves query, ele deve retornar? O que ele deve retornar? Ele deve retornar uma lista de filmes, não é isso? Uma lista de filmes. Aí já começam a chegar os trade-offs, né? Os trade-offs é quando você tem um cenário de que, cara, eu podia fazer isso ou fazer aquilo. Pelo modelo raiz lá de Domain Driven, combinado com Clean Architecture, eu devo especificar na minha camada aplicação o que eu vou mandar para as outras camadas que vão me chamar, certo? Que a gente vai chegar aqui nas camadas mais externas, que são os controllers, inclusive os controllers aqui do nosso framework. Mas eu vou fazer o seguinte aqui por enquanto. Eu disse, olha, cara, o que eu vou retornar aqui para você é uma lista de filmes, né? Filmes. Ele já importou ali. Vejam só como é legal aqui, né? Vejam só isso aqui. Quando eu importo aqui, ó, vejam só. Ele já vai trazer, se eu renomear lá, ele vai renomear aqui também. Beleza? E aqui está com um erro, né? Por que está com um erro? Está errado a sintaxe? Não, é porque eu não estou retornando nada, né? Eu não estou retornando nada, tenho que retornar aqui um conjunto de alguma coisa. Esse cara que eu devolvo aqui, ele é chamado de um response model. Para você fazer isso bem raiz, eu deveria especificar um outro objeto que encapsularia
esse filme e retornaria apenas as propriedades que você gostaria de retornar quando alguém chamasse essa operação. Beleza? Os famosos DTOs. Exatamente. Data Exatamente. Transfer Object. Perfeito. O que o Antônio falou foi esse DTO, e o papel desse DTO aqui, viu, Antônio, ele é chamado de Response Model, que é um DTO que ele especifica o que eu vou te devolver. E o que vem aqui, ou seja, para parametrizar a execução, é chamado de Request Model. Tudo isso está lá naqueles documentos que eu mandei para vocês lerem, ou em outros que eu vou mandar. Esse DTO, ele equivale, ele é uma estrutura, principalmente não, ele é uma estrutura apenas de dados, que vai naquele lance da comunicação. Como é que eu faço para as camadas se comunicarem entre elas? O que eu vou mandar entre elas? Mas vejam só, eu estou tentando organizar esse meu código aqui, né? Eu vou chegar lá, eu estou vindo do centro para as extremidades. Eu já especifiquei a minha camada de modelo, e aqui eu vou botar mais para frente também aqui a parte comportamental, né, de comportamento, que é a nossa API do objeto, que são os nossos métodos, para que você faça a interação com o objeto, principalmente via método, ou sempre via método. O que esse cara precisa, esse getAllMovesQuery, para fazer o seu trabalho? Ele tem tudo o que precisa? Ele não tem, né? O que está faltando? O que ele precisa aqui, nesse caso, nessa tarefa específica? Alguém está conseguindo pensar aí? Ele precisa retornar todos os filmes para quem pedir para ele, via método execute. E onde esses filmes estão? Os objetos. Caso no banco. No banco de dados. Então ele vai precisar de quê, Guilherme? Caso ele precisa ter acesso ao banco. Ele precisa ter acesso ao banco. Beleza. Então, nesse momento, ele precisa se acoplar a uma camada de banco de dados. Vocês estão percebendo isso? Então, ele vai precisar receber. Qual é a outra alternativa que eu tenho, né? A outra alternativa que eu tenho era, sei lá, inicializar aqui o Firestore dentro dessa minha query aqui, né? Da minha camada de aplicação, e fazer todo esse código aqui. Mas aí o que eu vou estar fazendo nesse momento aqui é um acoplamento fortíssimo com quem? Com Firebase. Isso é desejável para o núcleo da minha aplicação. Essa camada núcleo, ela vai ficar dependente de um banco de dados. E a Clean Architecture fala que não é bem assim, cara. Uma das coisas que eu quero é independência de database. Está aqui o item 4, vejam só. Eu quero utilizar o Firebase agora, mas se o cara falou que o Mongo é melhor, pois vamos mudar aqui para o Mongo, ou então vamos utilizar o MySQL, vamos utilizar o Postgres. E quando eu mudar esse cara, eu não quero sair mudando todos os meus comandos e todas as minhas queries. Então, o que eu devo fazer aqui para evitar a dependência, de acordo com o que eu falei no começo da aula? Fazer um módulo para o banco de dados. Eu devo... Beleza. Então, eu devo especificar como eu gostaria. Eu vou especificar um contrato. Eu nem quero saber se já está implementado ou se não está. Mas eu vou expor aqui um contrato para que quem for implementar essa área de banco de dados, ele saiba o que ele tem que fazer. Tudo bem? E onde que eu faço isso? Né? Onde que eu faço isso? Isso pode ser tanto no domain, como isso pode ser na aplicação. O que importa é que isso tem que ser núcleo. A gente poderia botar isso aqui no domain, ou a gente poderia botar aqui na aplicação. Eu vou botar aqui na aplicação. Né? Na aplicação, eu vou chamar isso aqui de repository, certo? Esse repository não é um conceito de Clean Architecture. Ele é um conceito de Domain Driven Design. Está aqui, né, nesse gráfico que tem lá no livro, inclusive, está aqui os repositories. Então, o repository, ele é um representante em memória da sua cartela de objetos e das operações que você pode fazer sobre ele. É como se fosse uma espécie de banco de dados em memória. Inclusive, esse tema está em alta, esse negócio de repositórios em memória. Então, eu vou especificar aqui um contrato de repositório, certo? Que isso é um conceito lá de Domain Driven Design. Então, eu vou criar... Eu vou botar lá para inglês aqui, né? E a gente refatora depois da classe. Um move repository.ts,
certo? E o que deve ser esse cara do ponto de vista de artefato aqui da linguagem? Ele deve ser uma classe abstrata, ou ele deve ser uma interface? Vocês estudaram isso, né, em algum momento. No caso, se precisa criar um contrato para dizer o necessário, então seria uma interface. Seria uma interface, perfeito. Então, nós vamos expor aqui, export. Quem souber aí TypeScript vai ajudando o professor. O professor é noviço aqui em TypeScript. Eu vou usando aqui só meu código Java. Aí, viu, Antônio Cauê? O que o TypeScript não entende, aí eu vou na documentação para saber como é. Eu vou programando em Java aqui, em TypeScript. Então, eu vou criar aqui um contrato de como eu gostaria que fosse essa conversa. Repository. Beleza. O que é que eu gostaria que um repository, ou seja, que um cara, que essa caixinha de filmes tivesse de operações? O que eu estou precisando, por enquanto, é todos. Eu posso até chamar assim, como lá no Django tem esse all, né? Todos. Todos precisam retornar precisa receber algum parâmetro? Por enquanto, não. Ele tem que retornar o quê? A lista de filmes, não é isso? Um array. Um array de filmes. E aí eu especifico aqui um método, né? Ele está zangado aqui por quê? Porque tem que importar o filme, né? Muito bem. Então, tá aqui. Então, pronto, a interface está feita aqui.